Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael trazendo aqui mais uma questão de função afim, função do primeiro grau. E fica até o final desse vídeo porque tem dica muito boa para você. Esse já é o quarto vídeo dentro dessa playlist aqui. E se você não vem acompanhando desde o início, eu sugiro que você depois dessa questão volte para o primeiro vídeo, porque as dicas são importantes e vai fazer você ganhar repertório, segurança, e você vai fazer questões de função do primeiro grau de maneira mais rápida e também muito mais segura. Essa questão mesmo aqui eu vou resolver para vocês como eu resolveria se eu estivesse diante dessa questão em uma prova. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela, ler o enunciado e trazer o comentário para você em detalhes. Uma barra de ferro foi aquecida até uma temperatura de 20 graus Celsius e a seguir foi resfriada até uma temperatura de menos 4 graus Celsius. O gráfico abaixo mostra a temperatura da barra em função do tempo. Depois de quanto tempo após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius? Estão aqui as alternativas, nós temos aqui um gráfico, e eu quero começar respondendo essa questão mostrando para você que há dois momentos aqui para a gente entender tudo direitinho. O primeiro momento é quando a barra foi aquecida. Ela foi aquecida, e aí ela chegou a uma temperatura de 20 graus Celsius. A partir desse momento, ela passa por um processo de resfriamento até atingir a temperatura de menos 4 graus Celsius. E é exatamente isso que esse gráfico aqui está retratando. Porque, olha só, aqui a gente tem temperatura 20 graus Celsius. A gente está avaliando o processo a partir do instante que começa a resfriar. Ou seja, a gente vai considerar a temperatura 20 graus Celsius como um instante zero. A partir dali, a temperatura ela diminui linearmente e chega a um momento, 6 minutos depois, né? Depois que se inicia o resfriamento, passam 6 minutos e a temperatura saiu de 20 para menos 4. Beleza? Massa. Então, eu quero saber qual foi o tempo para que a temperatura tenha atingido 0 graus Celsius. Tudo massa? Na verdade, deixa eu sair aqui da tela, esse instante acontece no gráfico exatamente aqui. Exatamente aqui. Eu quero saber qual é o tempo aqui para a temperatura ser zero. Agora, como o gráfico decresce linearmente, eu já posso garantir para você qual é a equação. Ela vai ser escrita assim. A temperatura Tzão depende do tempo Tzinho de acordo com a equação A vezes T mais B. E aí você pode até se perguntar, Micael, como é que você sabe que a equação é desse tipo? Veja só, todo gráfico que é representado por uma reta, por uma semi-reta, ou por um segmento de reta, que é o caso aqui, ou por pontos colineares, trata-se de uma função afim. E toda situação como essa, a equação é desse tipo. A questão não precisa dizer, ok? Agora, uma vez que eu já identifiquei a equação, eu vou usar as características que eu sei da função do primeiro grau. E são duas. Se você vem acompanhando a playlist, já está tudo mastigadinho para você entender todos os argumentos que eu vou utilizar aqui. E o primeiro é o seguinte. Deixa eu sair aqui da tela. Ó, primeiro ponto. Quando você conhece este ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, você já sabe qual é o valor do coeficiente linear B. Neste caso, a gente pode garantir que o coeficiente B ele já vale 20. Inclusive, eu vou chegar aqui na minha equação e vou botar 20. Não vou fazer nenhum cálculo, porque essa é uma característica que a gente já conhece da função afim, da função do primeiro grau. Beleza? Ótimo. Então, deixa eu apagar também isso aqui. Já sei que o coeficiente B é igual a 20. Agora, eu vou descobrir o valor do coeficiente A. E é nesse momento que eu vou usar a característica da taxa de variação. Ou seja, o valor do coeficiente A, ele é igual à razão entre a variação da temperatura sobre a variação do tempo. E como eu sempre digo aos meus alunos, essas variações a gente consegue fazer com cálculo mental. Basta analisar o gráfico com cuidado. É muito simples. E assim, claro,
À medida que você vai fazendo leituras de gráficos, você vai fazer isso cada vez mais rápido. E eu quero fazer aqui como eu faria, exatamente isso. Deixa eu ficar grandão aqui na tela e preste atenção. Ó, no momento em que a barra começou a resfriar, ele estava com 20 graus Celsius. Eu considero esse momento como tempo zero. E aí, olha só, passam 6 minutos e a temperatura cai para 24. Então, observe, a temperatura que era 20, em 6 minutos ela cai para menos 4. Então, a temperatura variou negativamente. O tempo aumentou 6 minutos e a temperatura caiu de 20 para menos 4. Ou seja, qual foi a variação da temperatura? Foi de menos 24. Ela diminuiu de 20 para menos 4. E o tempo? Isso tudo aconteceu em 6 minutos. Então eu posso dizer para você o seguinte, que a variação da temperatura foi negativa e ela diminuiu 24. Ela era 20 e passou para menos 4. E isso tudo aconteceu num período de 6 minutos. Menos 24 dividido por 6 dá menos 4. Olha que rapidez. Logo, a equação que determina a temperatura em função do tempo é menos 4 vezes T mais 20. Beleza. O que é que a gente quer descobrir? Olha só. Depois de quanto tempo, após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 0 grau. Ou seja, eu vou chegar nessa equação aqui e no lugar da temperatura eu vou botar 0. Vai ficar assim, 0 igual a menos 4 que multiplica T mais 20. Eu vou pegar esse menos 4T, vou mudar para o primeiro membro, e aí eu vou ter 4 vezes T igual a 20. E aí, para determinar o valor de T, eu vou pegar esse 4 que está multiplicando aqui no primeiro membro e vou passar para o segundo dividindo. Ou seja, o tempo vai ser de 20 dividido por 4, e vai dar 5. No caso aqui, 5 minutos. E com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Pronto, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês nesse vídeo. Espero que você tenha entendido todos os argumentos que eu utilizei na resolução dessa questão. E se você vem seguindo essa playlist desde o início, eu tenho certeza que você entendeu todos os argumentos. E caso você não vem desde o início, vamos fazer o seguinte. Aqui nesse card, você clicando nele, vai para o início da playlist. E você vai seguindo todas as questões, eu tenho certeza que no final você vai ter argumentos suficientes para resolver qualquer questão. Vai, clica aqui que eu estou esperando você para te dar muitas dicas importantes.